Na madrugada de 28 de outubro de 2025, uma força sem precedentes desceu sobre as favelas do norte do Rio de Janeiro. Sobre o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha, lugares onde o domínio das trevas parecia consolidado e o grito dos inocentes permanecia abafado. Cerca de 2.500 agentes foram mobilizados, apoiados por blindados, drones e helicópteros. Os céus, como testemunhas silenciosas, observavam o desenrolar de uma das maiores operações de segurança da história da cidade. As barricadas em chamas pintavam a noite de um laranja infernal, e o som dos tiros rasgava o silêncio da madrugada, ecoando pelas vielas e becos. Moradores, aterrorizados, trancavam-se em seus quartos, tentando proteger suas famílias, enquanto crianças em pânico choravam, presas no meio do fogo cruzado. Vidas inteiras, suspensas em um fio de esperança e medo. A Bíblia nos diz, em Isaías, «Eis que faço um novo céu e uma nova terra». Mas naquela madrugada, no Rio de Janeiro, o céu escureceu e a terra tremeu. Não por um ato divino de criação, mas porque o mal havia se apossado de palácios e vielas, entrincheirado em cada esquina. E diante disso, a mão que julga finalmente se levantou. A operação tinha um nome e um alvo claro. A facção criminosa que se fez trono de sangue e medo naquelas comunidades. Conforme o plano, mandados de busca e prisão foram cumpridos. Contudo, em meio à busca por justiça, o sangue de muitos foi derramado. Os registros iniciais apontavam para mais de 60 mortos, mas os números não oficiais, sussurrados pelos moradores, falavam em mais de 100. Uma contagem macabra que manchava a promessa de paz. Na Praça de São Lucas, no Complexo da Penha, cenas de desespero se desdobravam. Moradores, com as próprias mãos, retiravam corpos das ruas, corpos que, segundo eles, não estavam na contagem oficial das autoridades. A operação, que deveria levar libertação e segurança, era vista por muitos que ali viviam como uma avalanche destrutiva que arrastava inocentes junto com os culpados. Em meio ao caos, uma verdade dolorosa se impunha. Não haverá algemas que prendam o que já está cativo pelo medo. Não haverá blindado que traga paz a quem vive sob o constante terror. A verdadeira libertação não vem apenas da força, mas de uma transformação muito mais profunda. Mas o Senhor, em sua infinita sabedoria, não está vencido. As Escrituras nos lembram, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. E naquele dia o juízo veio. Para alguns significou libertação do jugo do crime. Para outros, a condenação por seus atos. Como diz o profeta, há rebeldia e peste nos interiores. O mal não reside apenas nas ruas, mas também nos corações. A operação expôs a ferida aberta da sociedade, uma ferida que precisa ser tratada em sua raiz, não apenas em seus sintomas visíveis. A verdadeira batalha não é apenas contra a organização criminosa, mas contra a desesperança, a desigualdade e o abandono que permitem que tais forças floresçam. E agora, o que faremos? O que faremos com o território da alma, com as vielas do coração, quando o alarido exterior finalmente se acalmar? Quando as luzes dos blindados se apagarem e a fumaça das casas destruídas se dissipar, o que restará? Se naquela favela o inimigo se assentou como rei, é hora de erguer o verdadeiro Rei dos Reis. Se o poder da escuridão se espalhou como trevas densas, é hora de levantar a luz que jamais pode ser ocultada. Esta não é apenas uma questão de segurança pública, é um chamado espiritual. Um confronto que transcende a luta entre polícia e crime. É um anúncio para os céus e para a terra. Que todo joelho se dobre, que toda língua confesse e que toda alma desperte para a realidade espiritual por trás dos conflitos terrenos. O Senhor Deus dos exércitos não observa o sofrimento em silêncio para sempre.
Ele não geme sem agir, e sua justiça, embora às vezes pareça tardar, nunca falha. Que este dia terrível seja um marco, não apenas de uma operação policial, mas de um profundo arrependimento coletivo. Um ponto de virada para a restauração da dignidade e da vida para todos aqueles que estão escondidos, amedrontados, nas favelas e em todas as periferias do nosso país, clamando por paz e esperança. Que este seja um tempo de reconstrução, não apenas de muros, mas de almas. A palavra de Deus nos convida a uma reflexão mais profunda. A operação pode ter removido uma estrutura de poder visível, mas e as estruturas invisíveis que permanecem? A ganância, o egoísmo, a indiferença? Esses são os verdadeiros inimigos que precisam ser combatidos dentro de cada um de nós. A mudança real não virá apenas de fora para dentro, com mais polícia ou mais armas. A transformação duradoura começa de dentro para fora, quando permitimos que a luz do Evangelho ilumine as áreas mais escuras do nosso coração e da nossa sociedade. Precisamos orar pelo Rio de Janeiro, pelas famílias que perderam entes queridos, pelos agentes que arriscam suas vidas e por uma solução que traga paz verdadeira e duradoura. Não podemos nos contentar em apenas assistir às notícias e lamentar. Somos chamados a ser agentes de mudança, a sermos sal e luz neste mundo. Isso significa estender a mão ao próximo, combater a injustiça com atitudes concretas, promover a educação, a oportunidade e, acima de tudo, compartilhar a esperança que só encontramos em Cristo. A favela não é apenas um lugar no mapa. Ela representa as áreas esquecidas da nossa própria vida e da nossa nação. Lugares que precisam desesperadamente de redenção e de um novo começo. O desafio é grande, mas a nossa fé precisa ser maior. Que o legado deste dia não seja apenas de dor e destruição, mas que ele nos impulsione a construir uma nova realidade. Uma realidade onde a justiça flua como um rio e a retidão como um córrego que não seca. Onde as crianças possam brincar nas ruas sem medo e onde cada vida seja valorizada. Este é o futuro pelo qual devemos lutar e orar. Que o Espírito Santo nos guie, nos console e nos capacite a fazer a diferença, começando hoje, no nosso pequeno mundo, para que a luz brilhe nas trevas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, às cidades e às quebradas. Obrigado por assistir e refletir conosco. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva no nosso canal para mais conteúdo que edifica. Deixe seu comentário abaixo sobre como podemos orar e agir por um futuro melhor. Fique na paz.